Olha aí, pessoal, bom dia. Mais um bate-papo com o João começando nesse sábado aqui na sua Rede TV. Nós estamos recebendo o Bruno, que é engenheiro e empresário, que vai bater um papo com a gente nesse sábado, falar um pouquinho sobre engenharia, sobre casa, sobre empreendedorismo também. Então fica com a gente que o bate-papo com o João está no ar. E é isso aí, pessoal, o bate-papo com o João tá no ar, recebendo aqui o Bruno Oliveira, que é engenheiro, empresário, dono da CIB Arquitetura, Engenharia e Cursos, que hoje vai falar um pouquinho sobre construção civil e também empreendedorismo. Bruno, seja muito bem-vindo. Fala pra gente quem é o Bruno. Bom, o Bruno, ele é um sonhador e realizador. Ele é um cara que veio da cidade pequena, fazia vida na cidade grande, né? E hoje em dia, à base de muito esforço, à base de muita dedicação, conseguiu almejar, né, tudo aquilo que sonhava quando criança, que era ter uma vida próspera, ter uma vida, um padrão de vida bom, conquistando tudo aquilo que sonhava, né? Que sonhava, ser um profissional exemplar, né? Isso. E hoje, após 7 anos morando aqui na capital, me formei em engenharia civil, sou técnico em edificações, empresário no ramo da construção civil e atuo na área. Trabalho já há praticamente 5 anos, né? O tempo que eu me formei no técnico em edificações foi quando eu entrei na área da construção civil. Já trabalhei de contratado, já trabalhei de carteira assinada, já fui voluntário civil pela Polícia Militar, né? No caso, na época, logo quando eu cheguei aqui, porque eu não tinha emprego, né? Tinha 17 anos de idade, aí comecei a trabalhar como voluntário civil. Trabalhei durante 2 anos e meio, lá no CIOP. E aí, depois de lá, eu saí, fui trabalhar no condomínio Montenegro Boulevard, como carteira assinada. Trabalhei como técnico, né? Eu nunca estagiei da engenharia assim, em si, mas trabalhei diretamente na área como técnico. E aí, cara, foi uma experiência maravilhosa para mim, porque foi ali que eu comecei a agregar pessoas junto de mim, no caso da minha network, né? Se hoje em dia eu sou o que sou, é tudo referência à network que me circunda, entendeu? Que tá ali ao meu redor, que as pessoas que são positivas, otimistas, me põem para cima, me dão motivação diária, entendeu? E isso é gratificante demais. É o Bruno, né? Bruno, fala pra gente um pouquinho sobre a área da engenharia civil que te chama bastante atenção. Cara, a construção civil é a que mais me chama a atenção. Não pela forma de ser fácil o egresso nela, né? Porque normalmente as pessoas quando saem da faculdade, elas procuram essa área por ser a mais, não é cobiçada, mas sim a mais fácil de adentrar, porque tu é um engenheiro, tu vais fazer obra, entendeu? Algo desse tipo. Mas não por isso, e sim porque eu amo administrar, sabe? Eu amo empreender, e isso eu tirei proveito e tirei a certeza de que eu queria mesmo isso quando eu comecei a administrar as minhas obras, que eu passei a ter o domínio dos meus funcionários, o contato direto com os meus clientes. Isso sim me motivou a não querer mais ser empregado, a não querer mais ser a ter um concurso, entendeu? Para ser um funcionário público, mas sim um empreendedor dono de si. Entendi. E por que, Bruno, por que é importante contratar um profissional da área na hora de reformar ou construir? A gente vê muitas obras aí irregulares, sem um profissional ali para prestar a assessoria toda que necessita, né? A gente sabe que os órgãos competentes, eles cobram isso de quem vai construir ou reformar. Qual a importância, Bruno, de ter um profissional ali naquele momento? Cara, a importância, falando como engenheiro, né? É a garantia que tu tens, porque tu vais ter um serviço de qualidade executado por um profissional da área. Segundo, tu vais estar totalmente ligado dentro da norma. Tu vai estar trabalhando dentro da norma. O dia que bater uma fiscalização na tua casa, tu não terá esse problema. E sem falar que tu tira um peso da tua cabeça, porque as pessoas às vezes procuram trabalhar ou contratar um profissional diretamente da área, como se fosse um pedreiro, um mestre de obra que seja, que lá na frente, o barato que ela pagou ali vai sair caro. Nós vamos no intervalo comercial, já a gente volta. Loja Belas Chicas Store, Ateliê e Boutique.
Trabalhamos com acessórios e bolsas, modinhas em geral. Na loja Bela e Chicas Store, você já sai com o seu look completo. Sempre com as melhores marcas como Jeans Miller, Clarify, Valentim e Dante. Loja Bela e Chicas Store. Ficamos localizados na Travessa Vilhena Alves, em frente ao Banco do Brasil, bairro Centro. Loja Bela e Chicas Store, ateliê e boutique. E é isso aí, pessoal. Voltamos para mais um bloco aqui do Bate-Papo com o João, recebendo o engenheiro Bruno, engenheiro, empresário. Ele vai responder algumas perguntas a mais para a gente aqui. Bruno, me fala uma coisa. O que te chamou a atenção na construção de casas de alto padrão em condomínios fechados que fez a sua empresa uma especialista na área? Bom, o que me chamou a atenção foi porque as construções de casas horizontais, né, em condomínios horizontais, elas têm uma especificidade muito grande na questão do acabamento. Aquela pessoa que constrói por construir, igual como constrói um prédio comercial ou uma casa de bairro que não tem um padrão muito rebuscado, acaba deixando a desejar a entrega final do produto. Então eu comecei a perceber que as casas entregues dentro de alguns condomínios tinham esses pequenos erros finais, na finalização, no acabamento, na parede, no piso, no forro, entendeu? Então eu comecei a ver que necessitaria de uma pessoa, um profissional, que trabalhasse diretamente nesses pontos e que entregasse um produto final para o cliente com qualidade. E foi isso, é esse o meu diferencial, é o que eu gosto de entregar para o meu cliente, é a satisfação final dele, entendeu? Então a C&B, hoje em dia, se ela é especialista em casas em condomínio, sendo no Montenegro Boulevard, no Marcélia, no Coimbra e em outros condomínios em Belém também, como no Água Cristal, se ela é referência em construção dentro de condomínio, é porque a gente batalhou e lutou muito para chegar onde chegou, entendeu? Bruno, fala pra gente um pouquinho de como foi a tua experiência e o que você aprendeu, né, na construção durante a pandemia, que a gente sabe que afetou bastante, não só a área da construção civil, mas eu acredito que 90% das atividades, dos segmentos, né? Então fala pra gente qual foi a tua experiência. Eu creio que você teve que demitir pessoas e tal, então comenta um pouquinho sobre essa experiência que você teve. Bom, a minha experiência na pandemia foi, como você falou, eu tive que demitir funcionários, né? E isso foi muito ruim para mim, porque tu quebrar um quadro de funcionários teu ali por conta de uma crise que a gente está passando, né? A gente fica meio que desmotivado, e eu creio que não só eu da construção civil, mas como qualquer uma outra empresa que se deparou com essa desmotivação no período da pandemia. Eu já vi empresas até que faliram, né, no período da pandemia. E aí, cara, isso é ruim demais, porque já pensou tu dedicar a tua vida toda ali praticamente, e eu tô no começo, né, 4 anos de empresa aí, vou pro 5º ano agora em 2021, e aí se deparar com uma situação de ter que demitir funcionário, ficar sem o aporte de entrada de obras, né, financeiramente que eu digo, e tu não ter como bancar no final do mês toda aquela folha de funcionários. Então, não honrar com isso para mim foi um impacto, de verdade, porque eu nunca tinha acontecido isso comigo, sempre honrava com todos os compromissos. Então, chegando naquele final ali, ter que... E o que eu tirei proveito com a pandemia, né, para mim, na construção civil, é que não necessariamente eu preciso estar presente na obra para resolver os problemas. A maioria, 90% das coisas eu consigo resolver pelo telefone, sabe? Então essa minha ausência da obra, às vezes, fizeram com que os meus funcionários tivessem muito mais comunicação comigo no período da pandemia. E atitude, né, Bruno? A gente fala também sobre time, né? Quando a gente empreende, quando a gente é um empresário, a gente fala sobre um time. Verdade. Então, se você tem um time, você consegue trabalhar, desenvolver sem a sua presença física ali naquele isso momento. mesmo. Então eu acredito muito. E já passando por uma outra pergunta, Bruno, qual a maior dificuldade que você encontra para empreender? Ou que você encontrou no início ou encontra hoje? Eu acho que assim, empreender é bem difícil, mas ao mesmo tempo é tranquilo. Porque eu, Bruno, vou te dar um exemplo.
a maior dificuldade que eu tenho, às vezes, é a motivação diária de tu continuar empreendendo naquilo. Porque nem todo dia, cara, tu acorda com aquela motivação, sabe? Nem todo dia tu acorda com aquele gás pra chegar na rua e dizer assim, não, hoje eu vou vencer, hoje eu vou detonar, hoje eu vou fazer meu dia acontecer ser o melhor. Nem sempre é assim, cara, mas tu não tem que mostrar isso pras pessoas na rua, sabe? As pessoas não têm que ver a tristeza no teu rosto, as pessoas não têm que ver os problemas que tu estás passando. Tu tens que estar ali mostrando todo o tempo que tu és um cara otimista, que tu és um cara positivo, que tu és um cara que se está progredindo é porque está passando por muitas dificuldades e está vencendo elas, entendeu? Então eu acho que assim, o ponto crucial de tu empreenderes e a dificuldade disso é a questão da motivação diária, porque tu tens que ter disciplina para aquilo, constância naquilo que tu faz. Entendeu? Isso é o essencial para mim. Legal falar sobre isso, porque o Bruno, ele não é só um engenheiro, não é só um empresário, ele é um empreendedor. Para quem não sabe, empresário é diferente de empreendedor. Então, ele tá falando isso aqui e é muito bom falar sobre isso, porque o Bruno é novo e já tem um histórico muito legal, né, no ramo, na atividade que ele desenvolve com a empresa dele e também pessoalmente. Isso, a gente atualmente, né, eu fiz um levantamento de quantas obras a gente já executou dentro de condomínios na cidade e também fora, e aí a gente já ultrapassou 38 obras, entendeu? Isso é muito legal pra tua idade, né, cara? Sim, cara. Isso é muito legal. Isso torna você uma pessoa com autoridade para falar sobre o assunto, para debater, para palestrar. São coisas raras no dia de hoje, né? Porque a gente vê uma juventude hoje que ela não está muito interessada no progresso. É isso aí. Ela se prende a isso é uma tristeza, né, cara? Coisas, né? A coisa momentânea, ela não constrói uma história. Não quer deixar um legado, né? Não quer deixar. Eu sempre aprendi que é muito melhor você deixar um legado do que uma herança. Lógico que você quer deixar uma herança e um legado. Sim. Mas o legado, ele faz muito mais você ser lembrado do que a herança. Verdade. Então hoje as pessoas, elas estão muito ligadas a algo momentâneo, esquece de construir uma história toda, né? Então muito bacana a gente falar isso aqui no programa. Eu vou para o intervalo comercial e já volto, porque ainda tem um assunto muito interessante que nós vamos falar sobre o aumento do material de construção. Fica com a gente. Talking in my sleep at night, making myself crazy. A Botoclinic é a maior rede de harmonização facial. São mais de 144 unidades em todo o Brasil. Em Belém, nós temos 2 unidades, uma no Shopping Boulevard e outra no Shopping Bosque Grão-Pará. Os nossos procedimentos são botox e preenchimento facial, atualmente os queridinhos das mulheres e também sendo muito aderido pelos homens. Nossas avaliações são gratuitas. Entre em contato com a gente através das redes sociais e nossos contatos. Vem para a Botoclinic. É isso aí, pessoal. Voltando para o nosso último bloco. Estou aqui com o Bruno, que está falando sobre empreendedorismo, sobre construção civil, sobre vários assuntos importantes para a sociedade. E Bruno, vamos falar um pouquinho sobre o aumento do material de construção. E nós sabemos que nesse período de pandemia, a crise, vamos até falar do nome crise, ele subiu bastante. Isso afetou muito na obra para vocês? Afetou diretamente ligado ao orçamento, cara. Porque imagina você criar um orçamento ali para o cliente, apresentar, o cliente aprovar e você começar a construir. E passando-se 2 meses aí de pandemia, né, que foi março e abril, quando foi em maio a gente retomou após o lockdown. E aí, cara, praticamente os materiais assim dobrados de preço, sabe? Cimento que eu comprava R$26, eu tava comprando a 40. Então, esse custo eu tinha que passar pro meu cliente. E os clientes, tinha cliente que entendia, mas às vezes uns clientes diziam que não, que já tinha fechado, que aquele era o orçamento dele, ele tava no limite. E aí a gente tentou meio que se organizar, eu e o cliente, para a gente não tentar ter prejuízos, tanto ele com o material e eu com mão de obra, né? Isso aconteceu por conta da oferta e da demanda, né? No caso, a demanda, quando ela passa a ser muito grande e a oferta passa a ser pouca, o valor agregado daquele material passa a dobrar, entendeu?
por conta da venda dele que está muito alta e a fábrica não está produzindo o suficiente para atender toda a demanda aqui na região. Então, hoje em dia nós temos seixo, areia, tijolo principalmente, que praticamente dobrou de preço. Entendeu? O cimento saiu de 26 para 42, 44, chegou até a R$48 em algumas instâncias, né? Falando agora sobre empreendedorismo, eu queria te fazer uma pergunta. Qual o sentimento, como é que fica, né, um jovem de 25 anos, realizado, um empresário de sucesso, um profissional de sucesso, mas antes de tudo isso a gente sempre ouviu lá atrás, não vai dar certo, veio do interior, não tem chance, olha, tu é um fracassado. É óbvio que todos nós ouvimos isso, né, quando não nascemos em berço de ouro, mas aí aos 25 anos se tornar um cara com uma história a contar. Qual a experiência que você tira disso? O que é que você tem a falar sobre isso? Cara, primeiramente o sentimento é de gratidão, né? Por tudo que eu consegui alcançar, porque almejava isso na minha infância, né? Eu lembro de que quando eu tinha um lava-jato lá na cidade, lá em Vigia, eu lavava os carros dos meus clientes e eu achava o máximo, porque eram carros tunados na época e tudo mais, né? E, meu sonho era ter um carro desse. E aí, quando você passa a atingir os seus sonhos, você vai colocando maiores sonhos acima, entendeu? E aí, quando eu consegui atingir meu primeiro carro, comprei o carro, ajeitei bacana e tal, passei a ter outros sonhos, outras metas a bater, entendeu? Comecei a fazer planos da minha vida. E hoje em dia o meu sentimento é de gratidão por tudo que eu conquistei, por tudo o que eu construí nessa minha caminhada aí de 7, 8 anos morando aqui na capital. E tenho muito orgulho, cara, de voltar na minha cidade ou dar conselhos para amigos que estão precisando também. Eu apoio, entendeu? Eu não sou aquele cara que tira força ou que desmotiva ou que, aquele cara negativo. Não, eu sou um cara otimista. Se o cara quer começar um negócio, vamos lá, vamos empreender. Bora pra cima, tô aqui do teu lado, precisar, tamo junto. Entendeu? O bacana é isso, cara, sabe? É tu tá próximo do teu parceiro, é tu tá incentivando ele, porque eu hoje em dia me tornei um cara que uma pessoa foi um dia pra mim, sabe? E eu achava muito bonito aquilo. E eu dizia, eu quero ser uma pessoa melhor pra aquela pessoa, porque aquela pessoa lá foi assim pra mim. Então eu quero me inspirar nela. E hoje em dia eu tenho essa inspiração comigo e eu, cara, sou assim com as outras pessoas. Isso é um exemplo para você jovem que está assistindo o nosso programa. O Bruno, ele é natural lá da cidade de Vigia, cidade que eu amo, todo mundo sabe, que eu sempre falo aqui no programa. Então ele está passando hoje a experiência dele, a experiência de vida profissional e tudo aquilo que talvez um dia você sonhou, você pode também realizar. E aconselho você que está pensando em vir estudar na capital, fazer a vida, ou até mesmo estudar na própria cidade, porque hoje já tem meios sim, tem faculdades, tem locais para cursos técnicos dentro da cidade. Continuem. A batalha é dura, mas lá na frente a vitória é gratificante. É verdade. É isso aí, pessoal. O que você espera do mercado para 2021, da construção civil? Um ano promissor. Um ano promissor para a construção civil e eu acho que também para muitas outras áreas, sabe? A construção civil, ela ia dar um up agora em 2020. Devido à pandemia, ela meio que deu uma freada, mas eu creio, né, na minha visão de sempre à frente, né, sempre pensando à frente, pensando no futuro. A construção civil esse ano de 2021 agora, ela vai dar um up tão grande que engenheiros que estavam parados, pessoas que estavam com dinheiro guardado vão investir, porque vão ver possibilidades, vão ver oportunidades de investir esse dinheiro. É legal. E Bruno, agora, desde já quero agradecer a tua entrevista aqui no nosso programa, tua parceria com o nosso programa. Show. Mas antes disso, eu quero que você deixe uma mensagem para o jovem ou para qualquer pessoa que quer empreender, né, e tem um medo, mas também você deixa uma mensagem para quem queria construir, reformar e com a pandemia, com o aumento dos materiais ou alguma coisa, ficou ali meio balançado, será que eu faço agora ou não? Deixa uma mensagem de esperança para essas pessoas. A mensagem que eu deixo para os jovens, né, é que, gente, empreender é vida. Empreender é algo tão magnífico que quando você começa a ter amor naquilo que você faz, você começa a fazer com gosto e não pensando no dinheiro, não pensando tipo assim, não sendo
eu vou usar uma palavra que muito chula, né? Não sendo não tendo usura pelo dinheiro. Mas, cara, quem quer empreender hoje em dia, às vezes precisa de um empurrãozinho, sabe? E esse empurrãozinho, vocês podem contar comigo, o dia que tiver com dúvida aí, né? Pode entrar lá, @NGBruno e mandar uma mensagenzinha que a gente dá uma cutucada, viu? Verdade. E aí a mensagem que eu deixo também para futuros clientes, né? Ou pessoas que estão interessadas em construir, é que assim, contratem um profissional. Porque isso te dá uma garantia enorme, isso valoriza o teu metro quadrado, tá? Desde o projeto, ali que a gente faz o arquitetônico, o estrutural, o hidrossanitário, eu não falo como engenheiro, mas eu digo que arquitetos, engenheiros, design de interiores, porque quando chega no final da obra, eu falo por mim que construo casas de alto padrão. Quando chega no final da obra, os meus clientes sempre procuram design de interiores para fazer os interiores das residências. E aí, às vezes o cliente acha caro o valor cobrado pelo arquiteto, né, que é focado nessa área, que é especialista nisso. Mas não é, cara, é uma dedicação total que eu vejo arquitetos que trabalham comigo, focam mesmo, que dão ali o sangue, viram noites trabalhando. E assim, cara, sendo qualquer um profissional, arquiteto, engenheiro, design de interiores ou qualquer uma outra área, valorizem, contratem um profissional, isso te traz garantia, tá? Dentro da tua obra ou qualquer coisa que seja, e qualidade. E é isso aí, pessoal. Desde já agradecemos o Bruno, a CIB Engenharia e Arquitetura. Agradecemos a todos aqueles nossos apoiadores, patrocinadores. Bruno, a casa é tua, querendo voltar. O programa está de portas abertas para você. Muito obrigado. Sábado que vem tem mais bate-papo com o João aqui na sua Rede TV, canal 47.1 na NET para todo o estado, canal 20. E vai lá no nosso canal do YouTube que vai ficar disponível lá o programa Bate-Papo com o João. Até o próximo sábado, se Deus quiser.